Olá, meu nome é Carlos Siqueira, seja muito bem-vindo e bem-vinda a este meu canal. Aqui nós falamos de literatura e tentamos falar sempre sobre escritores diferentes, de épocas, estilos, nacionalidades e gêneros diferentes. E eu devo dizer, meus amigos, que eu estou um pouco ausente aí do canal. Vocês me perdoem, tá? Acontece que final do ano foi uma correria, né, por conta de tarefas escolares. Aí eu saí de férias, viajei, né, até coloquei alguns shorts aqui no canal. Mas assim que voltaram as aulas, eu me ocupei novamente e estou me readaptando à nova rotina este ano, assim, com muito mais responsabilidades, tá? Então por isso que eu ainda não voltei 100% ao canal. E para falar a verdade, meus amigos, até as minhas leituras andam paradas. Este ano, olha, já estamos terminando fevereiro e eu só li 2 livros. Meus amigos, está difícil a situação. Mas fiquem tranquilos, tá? Porque no ano passado eu li 1000 livros e eu não fiz vídeo sobre eles ainda. Então, assim, material eu tenho. E ideias também para alguns vídeos temáticos de poesia. Então, assim, aguarde, meus amigos. Mas hoje, então, para voltar, depois de 3 semanas sem vídeo nenhum aqui no canal, eu trago uma crônica. Uma crônica que diz respeito a somente nós, leitores, conhecedores de literatura. Porque assim, tem crônicas que são divertidas, cômicas. Eu já falei isso em outras ocasiões. Essas crônicas muitas vezes contam histórias ou abarcam partes da vida comum de todos. Mas há crônicas e cronistas, tá, que focam numa parte específica da vida, a parte literária, que é como essa crônica que eu trago aqui desse grande escritor brasileiro, tá, que é pouco falado, tá, mas quem conhece um pouco mais a fundo a nossa historiografia, os nossos ensaios, as traduções, etc., tá, tem sempre esse nome em campo não, né, em mente, que é o Paulo Mendes Campos, daí que eu falei o campo, né. E essa crônica que eu trago hoje está presente neste livro aqui, ó, Artigo Indefinido, que eu li em 2023, este livro que eu ganhei de presente, né, de uma doação, na verdade, de um ex-aluno, Pierini. Um abraço ao Pierini, que nem está vendo esse vídeo, nem vai ver. Pois bem, né? E aqui nós só temos crônicas literárias, meus amigos, artigo indefinido. E uma crônica que eu separei, que é a que eu lerei hoje, daquele quadro que eu apenas leio uma crônica do início ao fim, uma crônica curtinha, tá? Ela vai falar sobre algumas peculiaridades que nós, leitores, temos, tá? A crônica, como vocês já viram aí no título, se chama Idiosincrasias, tá? Essa coisa que é uma característica própria de cada um, de cada eu, tá? É sempre bom lembrar que esse idiosincrasia, esse id que começa a palavra, né, significa eu em grego, ou seja, é uma característica única de cada leitor. Leitor porque aqui nós vamos falar de literatura, tá? Mas cada pessoa em qualquer âmbito da vida tem as suas idiosincrasias. Muito bem, meus amigos, falei aqui ó, por 4 minutos e nada de ler a crônica. Vou ler depois da musiquinha. Muito bem, meus amigos, vamos então ao texto. Idiosincrasias, de Paulo Mendes Campos. Diz assim: todo leitor que se preza tem as suas.
Às vezes, não há conselho crítico que nos demova de uma antipatia literária. É frequente também, no entanto, a experiência da inconstância de nossos ódios. Muitas vezes fazemos as pazes com um autor que nos aborrecia. Faço um esforço de memória, folheio uma história da literatura e procuro arrolar algumas das minhas idiosincrasias literárias. A primeira de todas, flagrante, contundente, intransponível, é Anatole France. Desde que aprendi a ler francês, tento violentamente ler um livro inteiro de Anatole France. Nunca fui bem sucedido. Uma dúzia de vezes, pelo menos, iniciei a leitura de Les Opinions de Jeremy Coinard. Não vou além de umas 60 páginas. Não acho graça nas graças de Anatole. Parecem-me tíbias as originalidades do seu pensamento. Falso e pretensioso sinto o seu ceticismo. Antipáticas são sua ironia e sua piedade. Poesia de Goethe, em tradução, é coisa que não me entra. Poesia de quinta ordem. Como também de quinta ordem são os poemas traduzidos de Schiller. A famosa Elegia de Mariambá, em português e francês, como ali, não vale uma palha. Comentei essa minha resistência a Goethe traduzido com Gerry Campos. O poeta comentou meio vago: ele é meio cacete mesmo em alemão. No entanto, sou entusiasta da prosa de Goethe e, umas 4 vezes por ano, releio uma seleção das conversações de Eckermann. Jaime Ovalle contou-me que, moço, admirou muito Renato Viana. Uma noite, entretanto, estando a assistir a uma representação do Fausto, no momento exato em que Renato Viana fez uma invocação, Sibila, Sibila, descobriu, em uma luminosidade súbita, que o teatro do falecido Renato Viana era bobíssimo. Concluiu Ovalle: toda a minha geração teve a sua hora Renato Viana. Coisa parecida me ocorreu com O Corvo, de Edgar Poe. Durante muitos anos li o poema no original e me encantava com sua sonoridade. Um dia, há uns 3 anos somente, descobri, e não discuto o assunto, que o poema era bobo. Bobíssimo. Tive a minha hora Edgar Poe, mas me livrei dela. Em que pese a opinião de 2 grandes, Baudelaire e Mallarmé. Tenho amigos entusiasmados pelos romances policiais. Alguns tudo fizeram para inocular-me o vício. Sou de algum modo predisposto a vícios. E me submeti, tentando ler o que me emprestaram. Foi inútil. Não vai. Ah, não me fale quem me estime no If, de Kipling. Não me fale no soneto Darvers, em Ouvir Estrelas, em Vas Brisé, no soneto de Natal do excelente Machado. É preciso escolher entre Stendhal e Chateaubriand, embora não queira dizer com isso que o gosto literário não admita contradições de estilo e de ideias. Mas no caso, julgo a escolha procedente e fiquei com o primeiro. Mário de Sá Carneiro tinha grande talento, não há dúvida. Mas é insuportável em uma geração de vários poetas insuportáveis. Como não me sabe a poesia de Teixeira de Pascoais. Adoro Milton de um modo oblíquo e complexo.
Não consegui ainda, no entanto, ler todo O Paraíso Perdido. Não tenho nenhum talento para gostar da poesia de Byron. Shelley me fala muito mais. E Keats mais do que Shelley. Os românticos do mundo inteiro, aliás, com algumas exceções, estão em cursos na minha resistência ao prazer da leitura. Fenelon. Ah, Fenelon era de morte. Li alguns romances de Henri de Montherlant e gostei, mas com uma desagradável desconfiança de mim por ter gostado. Fico por aqui e peço desculpas aos leitores. Não é gentil a gente falar sem explicar os motivos de suas malquerenças. Meus amigos, este foi Paulo Mendes Campos, um dos nossos maiores cronistas. Ele que também foi ensaísta, ele que também foi poeta, ele que também foi tradutor. Nessa crônica Idiosincrasias, em que ele vai comentar sobre algumas particularidades próprias dele. Alguns autores que não tem jeito, ele não gosta, por mais que sejam consagrados. E sempre tem isso, né, meus amigos? Eu gostaria que vocês comentassem aqui embaixo, né, qual autor que é consagrado, todo mundo fala bem, é bem visto, é bem quisto, mas que você não tem muita curiosidade, o pouco que leu não gostou, né? Porque tem muito disso. Eu mesmo, ele mencionou aqui, Mallarmé, gente. Como eu não gosto da poesia desse cara, né? Um outro poeta português, século XX, Herbert Helder. Não gosto, gente, desse cara. E eu já fiz um curso só sobre ele. E tem outros nomes, né? Ele mencionou aqui poesia não, é romance policial. É um gênero também que, assim, não me apetece muito. Conheço os grandes nomes, mas assim, aqui em casa mesmo, por exemplo, não tem nenhum livro da Agatha Christie. Tá? A rainha, a mestra dos romances policiais, mas não tenho nem curiosidade. Tá? É o Sherlock Holmes também, né? Tem um aqui, tá? Ganhei de presente do meu amigo Almastadian. Eu vou ler, tá? Calma. Mas assim, romance policial é um tipo de leitura assim que eu não sou muito chegado, não. Assim como, eu tô aqui olhando, né, pra minha mesa. O celular fica em cima de uma mesa, meus amigos, né? Na verdade ele fica em cima de livros. E aqui tem uma porrada, né? E aí tem alguns aqui, ó, infanto-juvenis, que eu também assim não tenho muita curiosidade, mas tem que ler de vez em quando, né? Tem que conhecer, né? E isso se aplica a outros âmbitos da vida. Aqui nós estamos falando de livros, né? Mas eu sou apaixonado assim por música, especialmente heavy metal, rock, né? E tem bandas que não tem jeito assim, é clássica, né? Tem álbuns consagrados, mas a gente não consegue gostar, meus amigos, não tem jeito, né? E a gente tenta, né? Porque assim, tem gente que tentou uma vez, não gostou, nunca mais ouviu. Mas eu sou daquele tipo que li, ouvi, assisti. Eu gosto muito de animes também, né? E não gostei numa primeira ocasião. Passa alguns anos, eu tento de novo. E não vai, gente. Não tem jeito, né? São idiosincrasias. Gostaria de conhecer a de vocês aqui, né? Quais os autores que vocês não têm curiosidade, não gostam, tentaram mais de uma vez e não conseguem prosseguir na leitura. Comentem aqui embaixo, meus amigos, né? Bom, este foi o texto simples, rápido, uma crônica, né, deste grande cronista Paulo Mendes Campos, mineiro, amigo de Drummond, Fernando Sabino, Otto Lara Rezende. Inclusive, tem vídeo aqui no canal
sobre Otto Lara Rezende, um vídeo que foi pouco visto, hein? De um dos melhores livros de contos que eu já li na vida, Boca do Inferno. Um livro em que todos os contos vão versar sobre a violência e a infância. Nós temos crianças más que praticam maldade, mas nós também temos maldades que as crianças sofrem. Meus amigos. Inclusive crimes, hein? Olha, esse livro é tão bom que eu já pensei em fazer um vídeo para quase todo conto que tem ali. Tá? Livraço, gente, Boca do Inferno. Tá? O Otto Lara Rezende era amigaço do Paulo Mendes Campos. Muito bem, meus amigos. Então, este foi o vídeo de hoje aqui, retornando ao canal depois de quase um mês parado. Vamos ver se agora as coisas entram nos eixos e eu volto a fazer vídeos. Tem um romance que eu li este ano ainda, um romance muito pungente, mas curtíssimo, uma linguagem fácil, que eu pretendo trazer aqui ao canal. Um livro que foi presente da minha querida Mayara. Mas vocês têm que aguardar, meus amigos, que eu ainda estou me readaptando. Pois bem, se vocês chegaram até aqui, se vocês gostaram do vídeo, curtam, comentem, compartilhem, postem aqui nos comentários se vocês já conheciam o Paulo Mendes Campos, se vocês têm alguma idiosincrasia literária ou mesmo de outra arte, tá? Que eu vou gostar de conhecer. E é isso, meus amigos. Muito obrigado e até a próxima.